estamos começando o nosso primeiro Café com Vero do segmento do B2B. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, inovação, atualidades, parcerias, tudo isso em um só lugar. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com o Rogério Garcia, que é nosso diretor do segmento do B2B da Vero, e também com o Tadeu Cunha, que é vice-presidente de tecnologia, inovação e dados da Avipan. Boa tarde, meninos, tudo bem? Tudo bem, Dora? Como é que você está? Tudo Adorei certo. os meninos, Tadeu. Não é verdade? Já ganhei um dia. Já ganhei. Já ganharam o dia, né? Bom, a gente vai falar hoje aqui sobre tecnologia, sobre inovação, vai falar sobre atualidades também, eu acho que é um assunto super importante aí. Tadeu, eu queria começar com você, eu queria conhecer um pouquinho você melhor. Fala um pouco pra gente sobre a sua carreira profissional. Claro, sem dúvida. Bom, eu tenho 40 anos de tecnologia, das quais 30 deles foram em turismo, tá? Passei já, assim, pela Citibank, pela América, são grandes empresas, mas o que eu me dediquei, que me apaixonei foi o turismo, porque o turismo é uma coisa muito, muito impressionante, né? A quantidade de tecnologias que tem dentro do turismo é muito grande, não é uma tecnologia só. Para quem compra parece fácil, né, Garcia? Mas não é tão fácil assim. É muita coisa, muito heterogêneo. E nesse mercado, estando há 30 anos, agora eu estou na Avipan, né, que é uma empresa do mercado de turismo corporativo, e já tem a quantidade de itens distintos de desenvolvimento de sistemas, utilização de parcerias, tecnologia de comunicação, já há muito tempo, que é absurdamente extensa. Tá? Porque você me imagina, você tem que colocar uma pessoa do outro lado do planeta há 30 anos atrás. Hoje está fácil. 30 anos atrás não estava tanto, tá? Mas basicamente, por alto é isso, né? Legal. Tadeu, também assim, na tua carreira profissional, acho que você tem um histórico aí de passar por grandes empresas, né? E agora também até a gente conversou bastante galgando aí e trabalhando já como conselheiro de empresas. Eu queria te fazer uma pergunta muito importante aí para as pessoas que estão nessa carreira de tecnologia, né, da informação, de inovação, pessoas que estão cada vez mais aí se desenvolvendo, crescendo. E a pergunta é fácil. Não é fácil. Quais deveriam ser os passos a seguir aí das pessoas que estão em carreiras de desenvolvimento, líderes, para chegar numa posição de CIO? Quais são as características principais de liderança? E a gente sempre, quando fala um pouco de TI, né, de tecnologia, a gente sempre fala, putz, é uma carreira técnica, né? Eu acho que tem um aspecto técnico, acho que é importante você também destacar, mas tem uma carreira também da liderança, né? Com tantos desafios que a gente tem hoje de tecnologia, igual você falou, o segmento que você já está há 30 anos, ele é tão tecnológico, mas se você pudesse dar um conselho, né, para as pessoas que estão começando a carreira, líderes que vão galgar crescimento, o que seriam esses principais pontos aí de desenvolvimento que você colocaria? Claro. Bom, primeiro que começar uma carreira de TI, as pessoas hoje em dia elas imaginam assim, eu vou fazer muita coisa técnica, vou criar alguma coisa do zero, e muitas pessoas conseguem, mas tecnologia de verdade significa saber fazer, tá? Eu lembro quando eu era novo, eu aprendi isso, uma mãe minha, ela disse o seguinte, ela tinha uma tese que falava sobre transferência de tecnologia. Você pega uma máquina extremamente complexa, importa essa máquina e bota aqui e manda as pessoas operarem. Elas não vão saber fazer. Tá? Então a primeira coisa que o profissional de tecnologia tem que entender é que tecnologia não é o software, não é a máquina, não é o link, não é o IA, é saber fazer. Quando um líder não sabe isso, ele começa a ser tão introspectivo naquele próprio conhecimento que ele deixa de ser comunicativo com o mercado dele. E o mercado dele pode ser interno ou pode ser externo. Então é extremamente importante que, primeiro, compreenda essa informação de que você está lidando com gente, você está conversando com pessoas que não entendem a tecnologia. Então, quanto mais fácil for o seu discurso perante quem não é de tecnologia, melhor vai ser para você. Segundo, você falou bem claro, liderança não é liderança técnica só. Se você quer ser um líder técnico, você vai ser um especialista. Ou no máximo um tech lead, que é aquela pessoa que os outros vão se guiar para perguntar de uma coisa técnica. Mas se a pessoa estiver assim, não, mas eu não estou me sentindo bem, estou na família, não vai falar contigo. Então é extremamente importante ter essa empatia real de entender as pessoas. Isso não é só tecnologia, não. A dificuldade, talvez, na TI é que algumas pessoas acham que não tem que ter essa empatia, essa aproximação com o ser humano. E tem. E quanto mais a tecnologia evolui, mais tem que ter.
Então fala muito, hoje a gente deve falar mais um pouquinho para frente sobre GenAI, sobre tecnologias como o ChatGPT, Gemini, etc. E a impressão que dá é que isso vai acabar com tudo. Não vai. Ele vai aumentar o seu poder como líder de construir coisas através das pessoas e da tecnologia. Ou seja, é igual a 30 anos atrás, só está mais avançado. Tá? Mas esse líder que está começando agora, se tentar apenas ser um especialista, não chega lá. De verdade, não chega lá. É isso aí. Eu tenho sempre um ponto que eu sempre falo, né? Porque minha carreira profissional sempre tive pares, né? CIOs, pares, e lido também, né? Com o negócio da Vero, principalmente agora no segmento empresas, a gente lida muito com CIOs, né? Diversas empresas como você. E um ponto que eu sempre falo, né? Existe uma grande diferença do CIO técnico e o CIO de negócios, né? E essa diferença, eu queria que você comentasse um pouco dessa, como é que você vê isso, essa dicotomia que muitas vezes a gente tem um CIO que muitas vezes ele talvez não ele esteja afastado no negócio, né? É aquele que eu falo, aquela área de TI que fica lá no menos 2S, né? Que fica lá no subsolo, e tem aquela área de TI que está lá no topo do prédio, do lado dos CMOs, dos CSOs, dos COOs, né? E do presidente da empresa. Como é que você vê como se tornar uma TI de negócio, né? Olha, acho que toda área, não só a TI, tem que ser de negócio. Eu me lembro de uma vez que estava entrando no elevador, numa empresa que eu trabalhei, e eu trabalhava acho que no segundo andar, não era o TI do -2, era o do +2, e tinha um pessoal no elevador que eu comecei a conversar, vendendo a ideia da empresa que eu estava, perguntando, olha, você tem isso, você tem aquilo, e no final a pessoa sempre perguntou para mim, você é comercial, né? Não, eu sou de TI. Aí eu pensei, nossa, mas o comercial então deve ser fantástico, se o cara de TI fala assim, mas na verdade, todos nós somos nosso negócio. Então não importa a área que você está. Se você estiver num banco, você tem que conhecer o seu negócio. Se você estiver no telecom, eu já passei por telecom, já passei por banco, você tem que conhecer o seu negócio. Se você estiver em turismo, tem que conhecer o seu negócio. Aquele especialista, aquele CIO que conhece bem as coisas internas, ele é importante sim, mas ele também tem que ser um CIO de negócio. Eu não consigo imaginar uma pessoa que esteja numa empresa que não queira que ela cresça. Ela não está na empresa errada. Se ela está numa empresa e não quer que a empresa cresça, tem que mudar de segmento, vai fazer outro tipo de trabalho. Talvez um trabalho mais isolado. Numa empresa, você é parte daquela empresa. Você precisa saber o que a empresa faz e fazer todos os seus esforços para crescê-la, não importa onde estiver. Ah, mas eu não sei. Aprende. É tão gostoso aprender, né? Você saber, né, que aquela coisa nova que você aprendeu várias coisas tecnológicas, mas agora tem uma coisa que você não sabe. Essa é que você tem que aprender. Naturalmente, quando você aprender, você vai ajudar a tua empresa. Verdade. E outra, já viu aquele CIO ou CTO que aparece numa reunião com um cliente e entra mudo e sai calado? Todo mundo sabe. Já viu alguns desses. Todo mundo sabe o que está acontecendo. O cliente que está ali, ele não está ajudando. Então é melhor não levar ele. Traz o gerente, traz o analista que fala um pouco melhor. Ou vai trazer uma outra pessoa que seja comercial com conhecimento técnico. Só que olha só a representatividade da tecnologia indo pro buraco porque ele não soube se expressar. Às vezes é dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, falar alguma coisa. Combina com o comercial, né? Se foi comercial junto, combina com o comercial, né? Ter a própria empatia que você falou agora há pouco, né? Super importante. E Tadeu, você falou muito sobre o IA, né? Você citou o IA agora há pouco. E eu queria muito que você falasse, porque com as facilidades vem também os desafios. E eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre os desafios que a gente tem hoje da tecnologia e da inovação. Olha, IA é o desafio da cabeça das pessoas que estão ouvindo falar dessa tecnologia. Eu vim de várias áreas. A tecnologia, eu comecei com desenvolvimento, fui para infraestrutura, segurança, banco de dados, passei meio que por tudo, né? E é gostoso demais que você aprende cada coisa impressionante. Não dá para esquecer. Você esquece o detalhe, mas não esquece o conceito, né? E há muitos anos atrás, uma pessoa de desenvolvimento, por exemplo, ela tinha um computador, e há muitos anos atrás mesmo, eu já falei que tenho 40 anos de trabalho, então já revelei a idade. E era aquela coisa assim, fazia alguma coisa, apertava um botãozinho, saía para tomar café, que a máquina demorava muito tempo para entregar e dizer que você errou uma vírgula, que está tudo certo, para você poder testar. O tempo foi passando e já naquela época tinha assim, a pessoa de outra geração, ela já apertava um botãozinho, você apertava um pontinho e apareciam as opções para ela, ela não precisava decorar tanto. Passado mais um pouco, começaram a aparecer uma série de coisas em todas as áreas, né? Seja de infraestrutura, de redes, telefonia, em que estava tudo meio à mão, aquilo que no passado tinha que pegar livro, aprender, ligar para alguém.
Então já foi uma mudança muito grande de conceito. O que está acontecendo agora é outra mudança. Nós temos alguma coisa que você fala com uma máquina, ela responde. Está igualzinho o filme de ficção científica de 1960. Né? Para quem gosta de Jornada das Estrelas, você fala com a máquina, ela te responde. É exatamente o que nós temos hoje. O desafio disso é, primeiro, não ficar com medo da tecnologia, porque isso já aconteceu antes de um outro jeito. Tá? Segundo, as pessoas vão ter que aprender a se comunicar melhor. Que antes, para fazer alguma coisa acontecer, pede para o especialista, chama alguém que vai te dizer como é. Agora a máquina responde, se você fizer uma boa pergunta. Se você não faz uma boa pergunta, vai vir uma resposta também não tão boa. Então o desafio vai ser acabar um pouco de um medo da tecnologia. O desafio vai ser também utilizá-la, né? Porque tem muitas maneiras distintas de utilizar essa tecnologia. Eu estava conversando um pouco antes, né? Que tem um dos produtos da Vero, que é a parte de telefonia, tem uma tecnologia nova em que se eu estiver conversando com o atendente e se eu estiver irritado naquela conversa, a máquina vai passar um relatório dizendo que essa foi uma conversa estressante. Portanto, em vez de uma pessoa de qualidade estar escolhendo qual conversa que ela ouve, aleatoriamente, ela vai naquela conversa que está com a nota mais estressante. É o IA no PABX, né? É o IA no PABX. Isso daí era factível antes? Não dá para ouvir tudo. Confiar na pessoa dizendo assim, olha, anota aí que essa conversa foi meio dura. Não vai fazer, até porque tem metas a fazer. Então, é uma utilização muito bacana de uma tecnologia nova em algo que já se fazia como ser humano. Tem treinamento sendo feito por IA. Então é aquela coisa legal, né? Você treina a IA e a IA te treina. Então, os desafios disso são mais da cabeça da gente do que da tecnologia. A tecnologia é isso, ela está ali para ser usada, ela não está ali para ter medo dela. Né? Pode ser usada para o bem, pode ser para o mal. Tem muita parte ética com relação a GenAI, né? Os modelos de linguagem, mas isso é uma coisa que a sociedade resolve em um certo momento. Agora, para quem precisa usar, use. E não é só TI, né? Estava num treinamento outro dia lá, você começou de conselheiro, tem um treinamento de IA para conselheiros, e eu fui porque as pessoas lá envolvidas eram um monte de CIOs de várias empresas, e uma das coisas que estava sendo dito é o seguinte, quem mais usa com mais facilidade IA hoje em dia é o cara que não é de TI. Porque o cara de TI tem a tendência de levar porque ele conhece, que é programação, é fluxo, é processo, e o outro só fala, sai usando e vai embora. Então isso vai mudar bastante. Show, Tadeu. Como última pergunta, assim, do meu lado, eu não sei se o Garcia tem alguma outra pergunta, pode ficar à vontade, mas eu queria muito que você falasse sobre como a gente utiliza a tecnologia e a inovação como aliados do nosso negócio, né? Tem muito empreendedor que vai assistir esse vídeo, muito comerciante que vai ver essas pílulas que vão estar nas nossas redes sociais, inclusive, mas eu queria muito que você falasse como que a gente utiliza a tecnologia e a inovação como aliados do nosso negócio. Tá bom. Bom, meu negócio hoje, como eu comentei, né, eu estou trabalhando em turismo, em que tem uso para tudo. Mas eu vou expandir um pouquinho mais, até que estava comentando, né, sobre a tecnologia é acessível para todos os tamanhos de negócio. Né? A quantidade de pessoas que você chega numa sala, você bota 100 pessoas e pergunta assim, quem já usou algum IA da vida, ChatGPT, Gemini ou o que for? Poucas pessoas vão levantar a mão, na média. Quantos de vocês já fizeram um agente de IA, que é outra coisa? Menos ainda. Esses dois conceitos não são conceitos difíceis. Então eu recomendo para qualquer pessoa, começa. Perde o medo disso. Você vai descobrir um monte de coisa bacana. Coisas bobas às vezes. Vamos sair do pequeno negócio. O pequeno negócio tem muita coisa legal para fazer. Vamos para o médio. Fazer uma apresentação PowerPoint. Para você é fácil, né? Para mim não é tanto, não. Eu sempre tive uma dificuldade de fazer, porque assim, cara, de verdade eu sei o que eu acredito saber o que eu conheço e principalmente o que eu não conheço. Fazer apresentação não é a minha praia. Esse pessoal do marketing para fazer essa parte não é comigo. E tem que fazer. E aí você faz o quê? Você acha alguém para fazer para você. E que tal você usar uma IA para fazer? Eu fui fazer isso daí. Se eu tivesse que fazer sozinho, eu ia demorar acho que uns 2 dias, que ia ficar feio, não gostei. Funcionou, Tadeu? Maravilhosamente bem. Você simplesmente pede para fazer. Fica perfeito? Não. Você tem que ajustar. Tem que ajustar. Mas é muito melhor que eu teria feito. O texto é meu, a imagem vai sair, a imagem que você pode ajustar, e é um uso que já ganhou muita produtividade. Numa coisa simples, como fazer uma apresentação. Saindo daí, indo para o seu próprio negócio, seja qual for o negócio que esteja nos assistindo, tem bastante gente que vai nos ver, cada um vai ter que descobrir o uso dessa tecnologia para si próprio. Voltado para o seu negócio. Para o seu negócio. Tem muita coisa. O mundo mudou tanto
que antes, lá no passado, onde eu fazia questão de ter um PABX na minha máquina, na minha loja, na minha rede, na minha empresa, hoje está na nuvem. Então é uma mudança que talvez muita gente ainda não saiba que pode ter. Né? O pessoal sabe como utiliza um Teams, como utiliza um WhatsApp. Pode ter um equivalente em relação à voz em si. E em relação a IA, a mesma coisa. Ainda tem coisas por chegar por aí. Tem algumas tecnologias, tipo blockchain, que a gente está trabalhando, e blockchain é uma tecnologia mais focada num grupo de empresas maiores. Tá? E muita coisa bacana dá para sair daí. Tá? Mas começa do simples primeiro. Nada de começar. Começa, já quero que o IA atenda meus clientes todos. Não faz isso, não. O cliente precisa de gente com atendimento. Agora, uma dúvida pode ser um IA. Essas soluções não são muito caras, não são soluções caríssimas, que você tem que pagar milhões. Algumas são bem tranquilas. Pequeno negócio consegue fazer alguma coisa melhor. Hoje em dia, todo mundo tem um WhatsAppzinho aqui e acolá, né? Então, dá para usar bastante coisa sem grande investimento, mas usando aquilo que o IA não tem. Que é a cabeça, né? Que é a mente. Tadeu, eu queria te fazer uma pergunta sobre desafios também. Os CIOs têm grandes desafios em todas as áreas, né? Não tem Eles sempre falam isso, né? Eles sempre estão assim, muitos desafios, muitas coisas. A gente trabalha no setor de telecom e TI, né? Cada vez essas duas coisas estão juntas, né? Quais são os principais desafios que você vê hoje para uma cadeira de CIO a nível de conectividade, telecom e TI, né? Sim. Bom, primeiro que estamos se misturando muito. Realmente mistura-se demais a quantidade de oportunidades e opções que existe para resolver o mesmo problema. No passado, você tinha que fazer uma coisa, você tinha uma ou duas opções. Não sei se vocês conhecem isso, é o Ford preto ou Ford preto. Né? Quando o carro nasceu, você escolhe. Você tem o Ford preto para escolher, você tem o Ford para escolher. Não estou fazendo propaganda da Ford, é uma coisa histórica, tá? Estou deixando claro. Aí apareceram várias outras opções. Aí fica mais difícil quando você tem muitas opções. Para o profissional de TI e telecom, também ficam mais difíceis as opções, porque tem mais coisa. Então, isso é um desafio. Escolher corretamente a tecnologia, porque assim, você vai escolher uma tecnologia nova demais, e se ela não deu certo? Aí você fica com uma tecnologia que você tem que manter. Se você demora demais, o concorrente vai primeiro. Então, tem que saber qual que vai escolher. Tem mudanças muito fortes em relação ao uso de voz misturado com o uso de voz sobre IP, misturado com voz com uma mensagem instantânea. Tem bastante coisa acontecendo ali. O que não mudou foi o ser humano, né? Isso é verdade. O ser humano está na outra ponta igual. Ele chega um ponto que ele não quer falar com máquina, eu quero alguém me atendendo. Isso é uma coisa que a área de tecnologia vai ter que pesar junto de uma outra coisa que assim, tá bom, mas e o custo associado? Obviamente, você põe tecnologia, o custo parece alto, mas no final ele não é tão alto não. Porque acaba fazendo mais com menos pessoas, né? Só que tem que pesar. Se você bota o custo muito baixo para você poder não ter atendente, você perde completamente sua personalidade. Se você bota muitas pessoas, seu custo fica lá em cima. Então, é um desafio muito grande saber. E cada negócio vai ter o seu. Então, a minha recomendação para os negócios é assim, eu não posso recomendar o seu negócio. Preste atenção no seu negócio e pese isso de um modo que você consiga apresentar o que a empresa precisa, que geralmente são clientes satisfeitos, uma rentabilidade boa. Esse é um dos papéis de conselheiro, né? Garantir que a empresa está saudável. Ao mesmo tempo em que você consegue garantir que você esteja usando as tecnologias que o seu concorrente ele vai demorar um pouquinho mais. Tá? Quem está primeiro corre mais risco, mas quem está por último com certeza fica para trás igual, tá? Em termos de adoção de tecnologia. Legal. Show. Tadeu, a gente sabe que hoje, em todas as tecnologias, né, que a área de TI está usando, e o usuário tem possibilidade de usar, tanto de aplicações e tanto também a gente falou de inteligência artificial, mecanismos, aplicativos. A segurança é uma dor de cabeça que imagino que você tenha e não deve ser fácil, né? Na tua visão, assim, o que são os principais cuidados hoje que um CIO deveria ter no aspecto de segurança? Né? O que ele deveria ter como os principais mandamentos aí para não ter nenhum tipo de risco, né? A gente sabe hoje os riscos são altíssimos. Sim. A gente sabe de grandes empresas, não vou falar nem das médias e pequenas, que são os principais alvos, né, dos hackers, mas as grandes também sofrem bastante. O que você aconselharia aí para... Você disse que, primeiro, não existe como acabar com o risco, tem como minimizar o risco. Minimizar o risco é diretamente proporcional ao investimento, é sabido. Então, eu me lembro de um caso em que
uma determinada solução de segurança tinha que ter um investimento X. O risco no ano, X por ano, era 1/5 do investimento de segurança. Então, não é aquela coisa, vamos gastar o máximo possível, porque se você gastar, sei lá, por exemplo, botar um número qualquer, R$500 mil numa solução de tecnologia, sendo que o risco por ano é 500, é 100, não vale a pena. Tá? Por outro lado, se você investir 0, garantidamente você vai ter problema. Então, tem sim que investir em segurança. Agora, investir em segurança é uma quantidade é um leque muito grande de coisas. O que a empresa faz? Ela presta serviços para outras empresas. Ela presta serviço para uma pessoa física. Se é para a pessoa física, ela possui dados da pessoa física. Ela tem que ter a primeira ciência de que é um risco gigantesco possuir dados pessoais que podem vazar. Esse risco não é só da NPD mandar uma multa, é da reputação da empresa. Então, aquele dado vazar para todo mundo, imagina esse risco como não vai ser. Isso da marca, da imagem, de tudo. É um risco absurdo. Bota um firewall, é coisa muito comum, né? Bota um firewall. É bacana, mas não é suficiente. Porque não é pelo firewall que vai vazar aquele dado. É por um pedaço de papel impresso com o nome de todo mundo, com o telefone, com o CPF de todo mundo que alguém imprimiu. É uma planilha Excel que foi mandada para fora por acidente. Então tem uma série de coisas que são culturais. Então eu diria que quem já tem, já sabe disso. Quem não tem, saiba o seguinte. Começa educando o pessoal. Começa fazendo a seguinte coisa. Segurança da informação é como se o seu dado tivesse disponibilizado na internet. O seu dado como pessoa física, como ser humano. Você ia gostar que soubesse? Tudo bem, seu nome está lá, muita coisa está no Instagram, muita coisa está no Facebook, não tem mais, né? Revelei a idade, né? Não, tem sim, só não é tão usado. O Orkut aqui não tem mais. Tá? O Orkut não tem? Acabou? Acabou. Não estava sabendo dessa, eu gostava tanto do Orkut. Mas o risco pessoal, ele é um risco que tem que ser entendido como também risco para a empresa. Então, se eu tenho por exemplo, meu CPF está disponível para todo mundo, minha identidade está para todo mundo, telefone, endereço, tudo está disponível. Que hora que eu saio de casa, que hora que eu volto de casa? Eu não vou gostar, né? Uhum. As pessoas não vão gostar de saber isso. Projeta isso para a sua empresa. Tá? O risco é como se você está fazendo a mesma coisa numa escala muito maior. Então, tem que primeiro treinar essas pessoas a entender que a informação ela é importante de ser guardada como uma característica individual para que a empresa, a área de segurança da informação, consiga então ajudar. Tanto que uma das coisas mais importantes das áreas de SI hoje em dia é treinar o pessoal da empresa. Aí, claro, a partir dali você tem que ter um bom equipamento de borda, né? Pessoal técnico, para quem conhece isso, tem que ter um bom firewall, tem que ter regras também. Porque o que adianta ter um bom firewall com administração ruim? Eu já vivi casos de técnicos muito bons que esqueceram aberta uma coisinha lá e veio um prejuizinho atrás. E nem era de firewall, era de telefonia. Então, as pessoas que vão operar isso têm que saber o que estão fazendo. Então, se você não tem, acha quem tem. Não inventa, não. Não dá para ir no Google e aprender como configura um firewall de última geração. Verdade. Não dá. Você já chegou a fazer teste de phishing, assim, para testar a vulnerabilidade dos usuários? É feito, em algumas empresas foi feita, geralmente sempre cai um. Aliás, ou vários, né? Sempre cai um, cai vários. Aliás, coincidentemente, hoje eu recebi um e-mail bonito pra cara, muito bonito aquele e-mail, que era para pagar uma faturinha, um boletim. Eu olhei assim e falei, que bonito, né? Que bacana. Eu tive a curiosidade de ver de quem era. E aí? Não tinha nada a ver com o que estava escrito, evidentemente, claro. Né? E foi pessoal, tá? Veio no meu pessoal, eles não sabiam quem era, mas pegaram, os nossos e-mails estão disponíveis meio que para todo mundo, acaba sendo. E vem, isso é um phishing tecnológico, mas pegar um telefone, ligar e fazer assim, oi, tudo bem? Eu sou aqui amigo do Garchê, por quê? Porque foi lá no seu LinkedIn, descobre quem você é e fala em seu nome. É verdade. Olha, mas o Garchê está aqui, mas você pode ver qual é o e-mail do financeiro, que é um boleto aqui, voltou, eu não sei qual é. São phishings, não deixa de ser phishing. Com certeza. Tá? Na nossa casa também, né? Mesma coisa. E como é pouco provável, talvez seja até mais certeiro, né? É mais certeiro. Porque você está ligando, pedindo um e-mail do CFO, né? Não, sem contar quando não manda e-mail como se fosse ele. É verdade. Tá? O seu nome é um nome bacana também. Você bota o Garchê, tira o T e já é você. Tira o T, bota uma coisa a mais, bota um izinho no meio que ninguém percebe. Isso então aí. Tem muito phishing em relação a se fazer passar, porque nós somos figuras públicas, né? Nosso nome aparece, portanto é fácil de fingir que somos nós. Né? Tem mais uma pergunta, tem outra pergunta aqui pro Tadeu.
você está no segmento de serviços, um segmento bastante... É um dos maiores segmentos hoje do Brasil, né, do nosso PIB, e é altamente tecnológico, cada vez mais o avanço da tecnologia, né, por isso que a gente fala de TI focada em negócio, o avanço da tecnologia causa e promove vantagem competitiva. E aí, Tadeu, a pergunta fácil também para você, que eu só fiz pergunta fácil aqui, até agora essa vai ser um pouquinho mais difícil. Qual conselho você dá para os CIOs aí de serviços, né, para criar uma vantagem competitiva, né, a nível de tecnologia, de negócio? O que você aconselharia para esse time focado nesse segmento de serviço? Isso é difícil mesmo, né? Até porque serviço é muita coisa, né? Serviço tem muito turismo, é né? serviço, é muito abrangente, muito abrangente. Olha, não são todas as empresas que vão conseguir ter um time para criar do zero alguma coisa. A gente tem que saber disso, tá? E aí existe um hábito de, assim, eu vou comprar uma solução e essa solução eu vou querer que o fornecedor faça algo só para mim. Isso não é tão simples. Se eu vou comprar uma solução, o normal no mercado é que existam soluções que são de mercado. Você pode configurá-las do seu jeito, tá? Mas você não pode mudá-la completamente. Imagina se eu quisesse pegar, sei lá, uma planilha Excel, usar como exemplo, eu disse assim, Microsoft, quero que você mude essa planilha que eu não gostei do Excel, muda para mim. Ninguém faz isso, né? No mercado, em geral, ninguém é doido de fazer isso. Acho que nenhuma empresa no mundo chega lá para Microsoft e pede, eu quero que você mude o Excel para mim, só para mim. Mas quando se trata de outros sistemas, o pessoal tem esse hábito de pensar isso. Então fica assim, olha, eu compro, eu faço. Fazer custa caro, eu comprar, eu fico meio padronizado. Não é verdade. Existem, em serviços, existem usos inteligentes das plataformas existentes. Tá? Então você imagina o seguinte, se você tem... Eu vou voltar ao exemplo do PABX só porque é fácil, que é uma coisa que eu já vivi. Se você tem uma plataforma de mercado de PABX em nuvem, e essa plataforma ela vai ser configurada como ela está. Você não pode pedir muda para mim isso aqui, porque são empresas de porte mundial e tem aquilo. Se você quiser esperar uma facilidade, você tem que esperar uma nova versão, vai demorar 6 meses, 1 ano, ou talvez nunca venha. Mas muita coisa bacana dá para fazer com isso. Você pode pegar aquele dado, você pode transformar isso num BI, que você demonstra aquele dado de um certo jeito. Quando você faz isso, você está fazendo um diferencial competitivo com o produto que todo mundo tem. Você está sendo mais inteligente no uso daquele produto. Tá? E tem muita coisa que dá para fazer. Hoje em dia, tudo quanto é sistema, se a gente falar de sistemas, eles meio que se interconectam. Ele consegue tirar e fazer alguma coisa, com seus vários níveis de dificuldade. Então, dá sim para fazer um diferencial em serviços, simplesmente utilizando de um modo diferente. A gente tem muitos exemplos de hoje em dia os robôs, né, os chamados chatbots, estão saindo de moda porque é mais fácil eu conversar com uma máquina na minha linguagem do que ficar apertando 1, 2, 3 e 4. Mas sai desse momento de agora e vamos andar para trás. Quanta coisa legal não foi feita lá no passado. E você vai descobrir qual foi o produto que foi usado. É o mesmo produto que o outro tem. Só que esse daqui entende o negócio dele. Ele sabe como é que o cliente dele funciona. É diferente você pegar uma pessoa, por exemplo, num segmento, falar de viagem, segmento VIP. Segmento VIP não quer falar com máquina. Ele quer falar com um ser humano. Então você vai botar um lindo robozinho para atendê-lo. Ele só quer apertar e falar com a pessoa. Ou só quer falar com alguém. Já outros segmentos, segmentos assim, mais jovem, já nasceram falando com máquina. Tem máquina desde bebezinho, né? Então, para ele, não é problema nenhum. Então, tem que conhecer o seu segmento, tem que conhecer sua clientela. É velho essa história, mas tem que conhecer. E uma outra coisa também não tem a ver com o que a gente está falando, é assim, você, dentro de uma empresa, você vai ter várias gerações. Eu até escrevi recentemente isso no LinkedIn, e tem aquela coisa assim, a geração atual isso, a geração antiga aquilo. É só pessoas, gente. Pessoal, é um monte de pessoas que estão ali. Não é a geração A ou B. Então, quando eu era jovem, o pessoal do passado dizia que aquela geração era difícil. Você lembra disso? Lembro, você sim. foi jovem há menos tempo, né? Eu sou um jovem experiente agora. Um jovem experiente. Mas não era. Dizia assim, esse garoto... A gente fala isso das pessoas que estão entrando no mercado com 20, 23, 25 anos. Daqui a 30 anos... daqui a 10 anos, né, que você tem 35, daqui a 10 anos, essas pessoas vão estar falando isso dos filhos deles. Então, com certeza. Né? Então, utilizar esse potencial. O serviço, o serviço que a gente presta nessa área, precisa muito conhecer quem está do outro lado. Essa é a diferenciação. Você tem que saber quem está do outro lado, senão você não consegue atingir o correto. Parece que é fácil, né, Tadeu? Mas hoje você ter visão de cliente a todo momento na organização
né? O cliente, que a gente sempre tem muitos jargões aí de mercado, mas o cliente está como prioridade dentro da organização, não é tão simples, né? E não é tão fácil. Mas eu queria fazer mais uma pergunta para você. Agora vai chover de currículo na tua mão, hein? Mas hoje, Tadeu, se você... Isso é bom, pode ótimo, fazer, né? pode fazer. Ainda mais essa área, né? Essa área tá totalmente... Não falta gente vaga na área de TD e de TI, né? Eu queria te perguntar se você hoje, no processo mesmo, assim, até para as pessoas que estão aí envolvidas nessa área, quando você vai buscar um gerente, né, para suas áreas de tecnologia, de inovação, né, o que você busca? Quais são as características hoje, nesse momento, que você busca para essas posições? Nossa, isso aí é maravilhoso, essa oportunidade que você me deu. Sim, é capaz de chover pessoas ali, algumas talvez não tanto, mas a tecnologia, se você não sabe ouvir, complica. E ouvir não é o seu chefe. Porque às vezes o chefe pensa uma coisa, mas a necessidade para quem você está construindo a solução, seja construindo ou escolhendo, é outra. Tá? E quando eu digo tecnologia, estamos falando de tudo. Seja você construir, seja você comprar, seja você alugar, em todas elas. O gerente de tecnologia de todas essas áreas precisa saber claramente o que a área cliente interna e externa precisa. Precisa muito saber isso. Então tem que saber ouvir. Seria legal saber falar aquele bichinho do mato que fica num canto e que vira gerente sem saber se comunicar bem. Eu diria que se tem é raro. E provavelmente foram por outros critérios que chegaram à liderança. A comunicação de um gerente com os seus pares é muito importante. Uma coisa que eu diria também, e a pessoa, se estiver me ouvindo, ela vai saber quem é. Eu já contratei uma pessoa para uma liderança, ele era Uber. Olha, eu peguei um Uber com essa pessoa. É você mesmo, cadê a câmera? Olha, é você mesmo que eu tô falando, tá? Que legal. Ele estava, eu peguei o Uber, estava conversando com ele, mas eu não falei que era tecnologia. E essa pessoa começou a conversar sobre o trabalho dele, etc. Eu não sabia quem era. Eu entrevistei a pessoa ali, então ele estava super natural. E o que me mais impressionou nessa pessoa foi o quê? Olha, eu não tenho, e era de área de service desk, né? Eu não tenho usuário chato, eu tenho pessoa que precisa de uma necessidade, precisa de alguma coisa. E para mim eu tenho prazer de chegar para ele e perguntar o que você quer. Mesmo que seja um mouse sem pilha. Olha que legal. Às vezes o mouse tá desligado. Assim, a gente vai ficando mais velho, a gente esquece isso, tá? Outro dia eu esqueci o mouse desligado, fui perguntar o que estava vendo, estava só desligado. Então, a compreensão, a empatia com ele fez com que eu apostasse nessa pessoa, nesse rapaz. Isso daí é uma coisa que é extremamente valiosa. Tá? Se você quer ficar no seu canto fazendo alguma coisa, não tem problema. Mas é uma liderança muito mais difícil hoje em dia de você se alcançar. Porque você vai ser o especialista. É o Shrekzinho que está lá no canto e que faz muito bem alguma coisa, mas na hora de você conversar com ele, ele não está disponível ou você não consegue. Essa visão cliente, né? É muito importante. E o que, só pra gente, caso bem legal, né? Desse do Uber, o que ele se transformou, você contratou? E virou uma liderança, contratei ele. Na verdade, assim, eu tenho o hábito de, assim, eu não contrato a pessoa que eu quero. Eu contrato a pessoa que o RH acredita que é certa para mim. Então o RH foi lá, a pessoa do RH também está aqui, se estiver me ouvindo, ela sabe quem foi. E ela verificou a pessoa, verificou o perfil. Porque se eu contratar uma pessoa que eu adoro, sim, mas a minha especialidade é tecnologia. Eu lido com gente, mas o RH, ele possui uma especialidade de saber se aquela pessoa está no perfil que eu estou precisando. Ela vai tirar do lado assim, a simpatia que o Tadeu tem por aquela mulher ou aquele homem que está vindo entrevistar. Ela vai avaliar vários âmbitos, né? Todos os âmbitos. Legal. Então é sempre em parceria. E essa pessoa foi contratada. Contratada e virou um líder. Virou um líder. Hoje é um legal. líder. Que legal. Muito bom. Perfeito, Tadeu, Gachê, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Hoje a gente falou sobre inovação, falou sobre tecnologia, falou sobre atualidades, falou sobre empreendedorismo, que é super importante também, novos negócios. Em breve a gente vai ter muito mais para falar aqui. Esse foi só o primeiro Café com Vero do segmento de Vero Empresas. Fica antenado aí nas nossas redes sociais para saber muito mais do que a gente tem para oferecer e para saber também dos outros programas que a gente vai gravar aqui com vocês. Obrigada a vocês dois mais uma vez. Obrigado, e até mais. Pela sua presença, pela sua, foi um prazer. Seus depoimentos, muito rico para todos nós aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado.